O podcast Mundo Ryan é um oferecimento Grube. O Grube é uma plataforma de reservas de mesas que em pouco menos de 4 anos já levou mais de 150 mil pessoas aos seus restaurantes parceiros no Nordeste brasileiro. Na Grube, o usuário não paga nada para reservar e consegue economizar na hora da conta através do app. Para o dono do restaurante, o Grube traz uma maior rotatividade nos períodos ociosos e gera um incremento financeiro para o negócio. Grube. Bom, hoje eu tenho um convidado diferente. Eu sempre trago pessoas abaixo de 30 anos aqui, que o perfil é basicamente aquelas pessoas que tocam o foda-se para as expectativas da sociedade e se dão bem porque elas são diferentes. Só que o cara de hoje, ele não é novinho, que nem o Azaf, que nem o Patrick, que nem o Andrei, mas ele tem esse perfil aí de ousado, entendeu? E ele fala uma língua um pouco diferente da nossa. Joaquim, muito prazer, cara. Obrigado por estar aqui no meu podcast. Boa tarde a todos. Então, o Joaquim fala uma língua aí diferente. O pessoal que não entende, eu vou deixar as legendas aqui embaixo. Porque... Ou pode botar no Google. O Google também tem Google para traduzir brasileiro de Portugal para brasileiro do Brasil. Ou para português de Portugal para português do Brasil. Deve ter. Joaquim, como é que você me conheceu mesmo? Como é que a gente se conheceu? Pessoal, o Joaquim é o meu mentor, tá? O Joaquim é um velho de 49 anos, que é o meu mentor, é um cara que eu respeito muito, um cara que me ajudou muito na minha vida, e é um cara que é muito bom de trocar ideia, a história de vida dele é muito interessante, e tem muito a agregar a você. Joaquim, como é que você me encontrou, cara? Então foi assim, eu gosto de ler, eu gosto bastante de ler, né? E gosto de ler coisas inteligentes, né? Eu não me importo de ler em português do Brasil, português carioca, ou português paulista, ou português mineiro. Eu vivo bem com isso tudo. Agora, encontrei esse cara aqui, o Ryan, porque ele escreve bem para caraças, né? Ele escreve bem, o cara é esperto, é inteligente, e como ambos somos economistas, eu achei engraçado alguém escrever em economista carioquês ali do morro, com raciocínios que podiam ser os meus. Achei bem interessante e foi aí que eu disse, olha, eu preciso falar com esse cara. Basicamente, somos dois economistas, ele se impressionou pelo jeito malandro de escrever sobre economia. Malandro, mas inteligente. O Ryan escreve de uma forma arguta, inteligente, tem carisma. Eu escrevia, né? Eu parei de escrever no blog. Agora eu tô rico, virei empresário. Tanto mesmo de Paulo Coelho, é? Eu larguei o blog porque agora eu faço outras coisas, agora eu sou empresário. Mas você falou que você é economista. Por que você escolheu ser economista lá atrás, em 1990 e... Aí você entrou na faculdade? Vai ser no século passado e vocês vão achar que eu sou um fóssil, assim, um cara pré-histórico. Foi em 1986. Você entrou na faculdade em 86? 86. Ainda tinha Muro de Berlim. Tinha Bloco de Leste. Tinha Bloco de Leste União da República Socialista Soviética. Cortina de Ferro. Tinha. O Ryan tem um livro sobre isso que eu li. Classe econômica. E o novo também. O novo chama Negro na Rússia. Pronto. Então é mais ou menos como é que esses países eram, assim, uma espécie de Coreia do Norte. Tá, mas como é que era Portugal em 1986? Era um país ainda muito em desenvolvimento e era um país que precisava de um ar de modernidade, né? 86 foi o ano que Portugal entrou na União Europeia. Exatamente. Não foi? Você sacou, você é bom. Eu sou pica, cara, eu sou economista. Você é bom, sei da minha história, União Europeia, essas porra. Sim, foi o ano em que Portugal entrou para a União Europeia e mudou alguma coisa? Os escudos na época? Mudou tudo. Não, de 85 para 86. No caso foi de 86 para 87 que eu entrei. Mas o que mudou é que na altura não era a União Europeia, era uma coisa assim chamada Comunidade Económica Europeia, em que não havia moeda única, não havia o euro ainda. Portanto, Portugal tinha o escudo, a França tinha o franco, a Alemanha tinha o marco. E a Espanha tinha a peseta. A peseta, exatamente. E a Itália é lira. A lira, você tinha que levar um caminhão de liras para comprar uma bolinha de gude. Não é brincadeira. Mas beleza, você, naquela época, Portugal então era isolado da Europa, basicamente. Não fazia parte da comunidade. Não era bem isolado. Vamos lá ver uma coisa. Portugal, quando descobriu o Brasil, descobriu metade do mundo, não é? Ou 2/3 do mundo foi descoberto por Portugal, ou Portugal chegou a uma boa parte desse mundo fora. E sempre teve uma vocação internacional, ou seja, 80% do PIB português tem a ver com trocas internacionais, tem a ver com turismo, tem a ver com exportação. Faz sentido porque você tem 8 milhões de... Quantos você tem de habitantes? 10 milhões de habitantes. 10 milhões.
você não consegue sobreviver com 10 milhões de habitantes, cara. Você tem que abrir pro mundo. Claro. Mas é o mesmo exemplo da Suécia, que, tipo, a Suécia é um país com um mercado muito pequeno, então todo mundo tem que saber inglês, porque, tipo, o dinheiro que a Suécia vai fazer vai ser em outros países, não ali dentro. É isso. É Portugal também é assim. É um país que está habituado a exportar e importar e receber turistas, né? Triplicou, desde que eu comecei a trabalhar, um dos primeiros empregos que eu tive foi na promoção de Portugal e do turismo português. Portugal quadruplicou o número de turistas. 400%, é impressionante. Caraca. Portugal recebe hoje 5 vezes mais turistas do que o Brasil recebe. É uma coisa impressionante que eu não consigo perceber. Portugal é um país menor que o Rio de Janeiro. Do tamanho de Pernambuco, não é? Rio de Janeiro e Espírito Santo, basicamente. Vem cá. Beleza, você fez faculdade de economia. O que você foi? Tipo, você formou lá nos anos 90, depois da queda do Muro de Berlim. E hoje em dia, o cara que se forma em Portugal, ele mete o pé. Mete. O cara que se forma em Portugal basicamente consegue emprego em qualquer parte do mundo. Porque Portugal está muito bem visto em termos internacionais, as universidades são boas e baratas, e depois o cara que se forma em Portugal rapidamente vai para Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha. Porque em Portugal os salários são baixos. Sim, os salários são baixos. Aí o cara se forma em Portugal, ele vai trabalhar em Londres ganhando 3 vezes mais que ele ganharia. 5 vezes mais. Vou dar um exemplo muito simples. Um filho de um amigo meu, um grande amigo meu, economista como nós. Certo. O filho fez Engenharia Aeronáutica no Instituto Superior Técnico, a melhor escola de engenharia de Portugal. Ok? O cara o primeiro emprego dele foi trabalhar para Frankfurt, ganha 8 mil euros por mês. Claro que esse cara, o Duarte, nunca vai voltar para Portugal, não é? De Frankfurt, porque em Portugal ele ganharia 1.000 euros por mês. 2.000, 1.500. Entendi. Aí beleza, seu primeiro emprego foi aonde? O meu primeiro emprego foi... Na padaria do seu pai. Não, também trabalhei para o meu pai e para os meus tios, que eram todos comerciantes, né? E vendiam... Você tem algum Manuel, algum Joaquim na sua família? Muitos. Tenho um tio Manuel, o meu pai é Joaquim, o meu avô é Joaquim, o meu bisavô é Joaquim. E eu sou Joaquim, mas a linhagem acabou aqui. Não é a minha linhagem, minha mulher não aceita mais Joaquim, né? Mas o meu pai era comerciante, eu trabalhei muitos anos com ele, mas basicamente faculdade, depois trabalhei em empresas do ramo comercial e industrial, trabalhei no que é hoje a agência de promoção do turismo e de investimento, de atração de investimento portuguesa, né? E depois trabalhei em outros locais, trabalhei na Comissão Europeia, dei aulas na faculdade, e depois... Você deu aula na faculdade? Você deu aula de quê? Eu não sei, acho que os meus alunos não entenderam nada, né? Que eu falo um português ferrado de Portugal, acho que eles não entenderam nada. Não, eu vou botar a legenda, Dei aula de marketing dei aula de marketing e dei aula de finanças e projetos. Sobre isso, eu queria te perguntar um negócio que eu sempre noto na Europa, cara. Vocês, europeus, não sabem vender, cara. Não sabem fazer marketing, cara. É impressionante como vocês são péssimos em venda, cara. Por que isso? Por isso é que nós importamos os brasileiros, não é? Por exemplo, alguns dos caras que mudaram a publicidade em Portugal e na Europa são brasileiros, não é? Não por acaso são brasileiros. O cara que mudou a companhia aérea portuguesa TAP era brasileiro, que agora foi comprada pelos brasileiros da Blue. Azul, né? Da Blue é nos Estados Unidos, Azul. O cara que elegeu o atual Premier das Nações Unidas, o secretário-geral, o Tex, o cara que o levou ao poder chama-se Edson Ataíde, é um publicitário topo em Portugal. É porque nós realmente, eu acho que os europeus não somos bons a vender. Mas por quê? Olha, eu acho que há uma cultura são muitos séculos em cima, a gente está sempre comprometido em fazer um trabalho e às vezes esquece que é preciso vender esse trabalho a um terceiro, não é? E aí vem a objetividade do novo mundo. Eu costumo dizer que os americanos, sejam os do Norte ou do Sul, são mais objetivos, estão mais focados na frente. Nós temos 9 séculos de história em cima, não é? Cada vez que você fala com um português, ele está pensando numa coisa que se passou em 1143 ou 1124. Verdade. Portanto, temos muito peso em cima, não é? Depois é muito peso da organização. Portanto, a parte de marketing e vendas não somos tão bons, não? Olha, nesse ranking aí eu coloco os Estados Unidos em primeiro, o Brasil em segundo e os países árabes em terceiro. Por que o árabe vende tão bem, cara? Eu acho que eles têm aquela cultura de venda do mercado, não é? O mercado ali se perdeu um bocado na Europa, nada tem preço, você vai, tipo...
Você negocia sempre. É isso. Você vai encontrar isso, porque ainda há feiras em Portugal, ainda vai encontrar isso. Certo. Mas essa cultura de negocial parece que ficou politicamente pouco correta, não é? Portanto, a questão do preço fixo não... Enfim, perdeu-se, não é? Eu também gosto dessa cultura de venda, mas não... ela perdeu-se um pouco. Entendi. E como é que foi trabalhar na comunidade, no conselho? Você trabalhou o quê? Na Comissão Europeia. Em Bruxelas? Não, no Luxemburgo. Luxemburgo. E aí, como é que é? Primeiramente, Luxemburgo, eu fiz essa missão aí de completar os países da Europa. Luxemburgo foi o último país que eu visitei e foi o lugar mais legal, cara. Entre os 46 países da Europa que eu fui, Luxemburgo é o lugar mais legal, mais bonitinho. O que você foi fazer lá em Luxemburgo? Então, o trabalho que eu tinha era lá. A Comissão Europeia está repartida por vários países, a sede está em Bruxelas e depois tem instalações no Luxemburgo, também tem Estrasburgo e tem agências agora por toda a Europa. Mas certo. No Luxemburgo você tem a NATO, não é? A OTAN. OTAN em Luxemburgo, certo. Tem a Comissão Europeia e tem bancos de investimento. É um país pequeno, mas com uma extraordinária qualidade de vida. O trabalho era lá e eu fui para lá. É o país mais rico do mundo em PIB per capita. Deve ser. E com a vantagem de que 1 em cada 4 pessoas, pelo menos, fala português. Ou seja, verdade. Todo mundo que eu encontrei que trabalhava atrás de um balcão vendendo alguma coisa... Ou vendendo em loja, tipo, vendedor de loja, vendedor de balcão, restaurante, garçom, aeroporto, era português. Sim, e você vai ter o café português, o pãozinho português, vai ter toda a comida boa e a simpatia. E está num país organizado. E todo mundo é quadrilíngue, porque as pessoas falam português, falam o inglês, que é a língua oficial da Europa, sim. Fala o alemão, que é o luxemburguês, é parecido e o francês. Não, atenção, que há o luxemburguês mesmo, há o alemão e o francês. As 3 línguas oficiais do Luxemburgo são o luxemburguês, o alemão e o francês. Na prática, como é uma cidade, país internacional, toda a gente fala inglês. E depois ainda se fala português. Então, os portugueses de Luxemburgo são pentalíngues? Não, geralmente eles falam 5 línguas, porque foram para a escola lá, então deviam ter aprendido... Os que foram para a escola, sim. Deviam ter aprendido luxemburguês, alemão e francês na escola, o português em casa e o inglês para trabalhar, porque tipo, não se trabalha sem inglês na Europa. É isso. Caraca. É muito. É muita intensidade. E por que tem muito português no Luxemburgo? Olha, cara, eu não sei explicar isso. Eu sei que... Andorra também tem muito. Eu sei que os luxemburgueses adoram os portugueses. Os portugueses são os caras certinhos, não é? Chegam lá e organizam e fazem tudo, não é? E são cumpridores, que é uma coisa que os luxemburgueses gostam. E acho que são bons funcionários, você diz cumpridores, são bons funcionários. Bons funcionários, mas também tem muito empreendedor português lá, não é? Tá. Quer dizer, dono da padaria. Não, dono da construtora, dono da cadeia de supermercados. Entendi. A realidade vai evoluindo, não é? Quer dizer, hoje em dia vai evoluindo. Mas sim, as pessoas que emigraram para o Luxemburgo historicamente, depois da vaga do Brasil foi Luxemburgo, foi França, foi Alemanha, eram pessoas com baixa instrução que iam para lá fazer as profissões mais básicas, não é? Limpar, cozinhar, pedreiro, sim. Interessante. E tem essa diáspora também em Paris e em Andorra. Muitos portugueses saem de Portugal para ganhar mais. Tem português em todo o lado do mundo, desde o século XIV, desde o século XV. Agora, para vocês terem ideia, Portugal é o segundo país da União Europeia com mais imigrantes. Não é? É mesmo? Só perto para a Roménia, é. Com imigrantes fora de Portugal. Fora de Portugal. Com mais imigrantes, com mais pessoas imigradas, não é? Portanto... Eu juraria que era a Albânia, mas eu lembrei. A Albânia não é da União Europeia. A Albânia está fora. Não, Portugal é o segundo país e continuam a imigrar umas 50 mil pessoas por ano. Que isso? É muita gente. É o que é? 50 mil pessoas, deixa eu fazer a conta aqui. É tipo 0,5% da população todo ano. Sim. Cai e nego não faz filho, só tá envelhecendo. Sim. Então a população tá caindo, então tá crescendo com o brasileiro. É isso. O brasileiro está repondo a população de Portugal, é isso. Estamos brincando, mas a coisa é séria. Ou seja, Portugal desde 2008 que está, não querendo tornar isto complicado, mas está num inverno demográfico. Ou seja, morrem mais pessoas do que nascem desde 2008. O que acontece é que a população está mingando, não é? Certo. Quem está repondo o equilíbrio tem que ser os imigrantes, quem chega lá. É óbvio que os brasileiros têm uma
também têm uma raiz portuguesa, são excelentes para repor essa demografia, até porque normalmente eu, como sou um cara com 49 anos, e só tenho uma filha, e só tenho uma esposa. Normalmente, só tenho uma esposa? Normalmente, os meus amigos brasileiros, sem os querer ofender-se, mas estão a ouvir, normalmente a média são 3 esposas, ou 2 ex-esposas. O brasileiro tem 2. E 4 filhos. Portanto, os da minha pirâmide etária. Portanto, são excelentes para povoar Portugal, que é um país com muito espaço ainda. Então, o brasileiro... Vamos lá. O brasileiro em Portugal é a mesma coisa que o africano e o marroquino na França? Não. Não, porquê? Porque o brasileiro tem muito mais facilidade de se integrar. O marroquino, na França, tem sérios problemas de integração. Porquê? Por causa de, por um lado, a questão da religião. A língua é a mesma coisa. E por outra questão, que é, os portugueses podem ser europeus e cada um tem os seus preconceitos. Uns não gostam do Brasil, outros adoram o Brasil. Uns não gostam dos Estados Unidos, outros adoram os Estados Unidos, mas recebe bem, ou seja, as pessoas integram-se bem. Certo. Como a cultura brasileira tem muito da cultura portuguesa e vice-versa, você vai chegar a Portugal, vai ouvir na rádio a música brasileira. Anitta. Vai ouvir a Anitta, vai ouvir o funk, vai ouvir bossa nova, menos que eu gosto de Wesley Safadão também. Vai lá, esse cara dá lá concertos, eu acho que deviam proibi-lo de entrar em Portugal. Ele tá... Tem sertanejo Safadão em... Lá. Sim, claro. Caramba. Já para não falar dos brasileiros que se mudaram para Portugal, tipo Adriana Calcanhoto, e por aí vai, que vai uma lista enorme que se mudaram para lá porque podem continuar produzindo artisticamente e morar uma qualidade de vida melhor. Uma qualidade mais calma, sim. Caramba. E então tem um fluxo muito grande de brasileiros, mas é legal ou é ilegal? Como é que você vê isso? Olha, infelizmente está muita gente ilegal, o que eu não recomendo, porque depois chega lá e a Europa é diferente do Brasil, não é? É tudo muito organizado. Se você não tem um número fiscal, se você não tem uma autorização de residência, você cai na ilegalidade e depois fica na mão de alguém, não é? E eu isso não recomendo. Agora, tem muita gente legalmente pedindo vistos, não é? Que é a forma mais normal de entrar num país. Eu, quando vim para o Brasil, você não me perguntou quando eu vim para o Brasil, mas quando vim para o Brasil pedi um visto para ficar residente no Brasil, não é? Certo. Não é? Ou seja, o brasileiro pode ir para Portugal como turista, o português pode vir para o Brasil como turista. Tá, mas só pode ficar 3 meses, não é? Tá, 3 meses. Quer trabalhar, só pode ficar 3 meses, Se quer trabalhar, tem que ir pela via legal, não é? Senão fica fora fica ilegal e isso não é bom, não é? Tá, o que você veio fazer no Brasil, cara? Olha, eu adoro o Brasil, sou apaixonado pelo Brasil. Quando vim ao Brasil, que foi a primeira vez, que foi comemorar os 500 anos do Pedro Álvares Cabral ter vindo, não é? Eu trouxe a minha nau, não é? Em 2000? Em 2000, exatamente. Você veio com uma nau? Eu vim com uma nau no bolso, claro. Eu vim num avião, mais propositadamente. Vim aterrei no aeroporto Galeão e vou-te contar, cara, eu estava aterrorizado porque todas as pessoas que diziam que eu ia ter problemas, que ia ser assaltado, que ia levar com uma faca. Certo. E eu cheguei na orla da praia, em Copacabana, com a minha esposa, e chegamos e vimos umas dondocas com uns berloques de ouro. Vimos toda a gente descontraída, vimos toda a gente animada, passamos 21 dias no Brasil e nos apaixonamos, é basicamente assim. Aí falou, um dia eu vou morar aqui. Basicamente claro, a partir daí, todos os anos eu vinha de férias, pelo menos uma vez ao Brasil. 2000, você tinha 31 anos, você veio com a sua esposa, aí depois daí você veio todos os anos de férias para o Brasil. Você trabalhava na Comissão Europeia em Luxemburgo, voltou para Portugal. Não, nessa altura já era empreendedor, o que ainda hoje sou, já era empresário. Então eu vinha todos os anos de férias ao Brasil, pelo menos uma vez por ano. Tá. Ou seja, na Europa, o que é normal é as pessoas fazem um período de férias no verão, que é julho, agosto, depois fazem um pequeno período de férias no inverno, coincide com o Natal, o fim de ano. Eu, todos os anos, num desses períodos, vinha ao Brasil. Ou nos dois. Aí falou, um dia eu quero morar aqui. Sim. Então, com esse calor, com essa qualidade de vida, com essa alegria do povo, é uma coisa contagiante, não é? Além disso, eu já disse aqui ao Ryan que eu me sinto em casa aqui no Rio de Janeiro. Tem calçada portuguesa, tem comida portuguesa. Vocês falam português, é uma coisa incrível. Não sei como é que falam português, não é? Eu não entendo você. Às vezes eu tenho que pedir para você repetir. O povo é acolhedor. Eu gosto do Brasil. Gosto do Brasil como meu segundo país. É basicamente isso. É estranho que quando você fala com a sua mulher, você fala uma língua diferente da que você fala comigo. E quando você fala com a sua mulher, eu não te entendo nada. Sim, em minha casa nós falamos português de Portugal. E falamos depressa. Eu sei que aqui para o Brasil, com o Ryan, eu tenho que falar devagar para todo mundo me entender. Entendi. Assim como se eu estivesse tendo um acidente vascular cerebral. Mas os portugueses falam de facto muito rápido, não é? Beleza. Vem cá. Antes da gente passar na vida do Joaquim pós a mudança para o Brasil,
Você falou que já foi dono de banco. Como é que porra é essa? Eu não falei que era dono do banco, mas gostava de ter sido, né? É. Mas era lá antes de 2000, que agora quebraram todos. Certo, não? certo. Não, eu fui presidente de uma sociedade de capital de risco, não é? De Venture Capital. Foi a 19ª sociedade em Portugal, que é um país pequenino, é o Brasil. Certo, certo. O Brasil deve ter uns milhares. Mas era o fundo de investimento. Era um fundo, o equivalente a um fundo de investimento, só que era uma sociedade de investimento. Tá, beleza. E que investia em startups e em pequenas empresas, sim. Certo. E hoje em dia você veio para o Brasil para fazer algo parecido, certo? Eu vim para o Brasil para fazer uma coisa que eu acho que ainda 3 anos atrás, 4 anos atrás? 6 anos atrás. 6 anos. Aliás, foi há 8 anos que eu vim e depois... Não, quando você trouxe a sua filha, como é que é o nome dela? Podemos dizer o nome dela aqui na... Não precisa dizer não, tá. A Maria. É Maria. Quase todas as portuguesas são Maria. E todos os portugueses são Manuel ou Joaquim? Não, infelizmente nesta geração acabaram os Joaquins. Só sério? há Joaquim no Brasil, sério. Acabaram o Joaquim nessa geração? Acabou, não há Joaquins. Você vai a Portugal, vai lá ver o censo, tenta descobrir um bebê com o nome Joaquim, você não vai encontrar. Não, eu vejo no futebol. No futebol não tem Joaquim, não João. Tem. Mas no Brasil tem. No Brasil vai um garotinho, como é que ele se chama? Joaquim. É o filho do Luciano Huck, é Joaquim. Pronto, olha isso, não sei. Olha, em Portugal no Brasil ficou chique, em Portugal morreu, não é? Mas, não, eu vim depois da crise financeira na Europa, não é? Que foi uma espécie de tsunami. Quando vocês aqui no Brasil pensarem que estão em crise, vocês não viram nada comparado com aquilo que se passou, e o Ran já escreveu e falou sobre isso, sobre o que se passou nos Estados Unidos e na Europa em 2008, não é? Ou seja, o sul da Europa passou um momento muito, muito complicado. Foi a maior recessão da história do sul da Europa, não é? E nessa altura eu achei que estava na altura de fazer outra coisa nova, então dei a volta ao mundo, não é? Literalmente fui a todo lado, China, África, leste da Europa, Estados Unidos, Brasil, e decidi que vinha para o Brasil. E vim para o Brasil porque eu acho que está muita coisa por fazer entre o Brasil e a Europa. Nossa. Beleza. E hoje você tem você trabalha meio que como um diplomata de negócios entre o Brasil e Portugal. Eu gostei dessa do diplomata de negócios. Sim, é um bocado isso. É que eu sou vendedor, cara. Eu sei te vender. Gostei dessa do diplomata de negócios. Eu sei te vender. Você é português, você não sabe se vender, cara. O Joaquim é um diplomata de negócios que faz a ponte entre brasileiros que querem investir e morar em Portugal e empresas portuguesas que querem atingir um mercado enorme no Brasil. Moleque! É isso. Só falhou uma coisa, Raina, que eu represento pessoas de todo o mundo no Brasil. Do mundo inteiro, não só de Portugal. Não. E Portugal hoje é membro da União Europeia, o que quer dizer que vocês fazendo alguma coisa em Portugal, chegam 500 milhões de consumidores em qualquer lado da Europa. Verdade. E cara, saiu um tema que eu queria conversar com você, porque eu mesmo sou seu cliente. Eu estou entrando eu com o meu sócio, estamos levando a nossa empresa para Portugal. Em troca, a gente vai... Como é que é? A gente vai ter a residência, não? Como é que é? A gente vai entrar como visto de investidor. Como é que é isso? Então, vamos ver. Para entrar em Portugal legalmente, você precisa ter... Qualquer pessoa que precisa ter um visto, não é? Certo. Há vários tipos de visto, não é? Vamos falar sobre esses vistos. Vamos começar pelo mais fácil até o mais difícil. Mais fácil qual é? De estudante. Não sei se há visto fácil, porque a maior parte dos vistos passa por consulados. Os consulados estão muito demorados porque Portugal é um país pequeno e há um fluxo muito grande de brasileiros querendo ir para Portugal. Portanto, mas basicamente, dependendo do tipo da pessoa, há o visto de estudante, há o visto de rendimentos, há o visto de pequeno empreendedor, e há outro tipo de vistos, não é? E há um novo tipo de vistos que permite para que os empreendedores e as empresas, as pessoas que sejam empreendedoras, inovadoras e queiram fazer o seu empreendimento, o seu negócio na Europa, vão para lá com mais agilidade, que é o Startup Visa. Tá. Então, como é que funciona? Tipo, a pessoa tem que ter uma ideia, certo? Uhum. Ela precisa contratar a sua empresa. Ela precisa botar, como é que é, depositar 6 mil euros, como é que é isso? Então, basicamente é o seguinte, a pessoa tem que ter um perfil empreendedor, não é? Um currículo primeiro, não é qualquer vagabundo que, chega em você e fala, eu quero abrir empresa em Portugal, não é assim não. Não, é evidente que o Startup Visa foi uma coisa criada pelo governo português que visa o quê? Visa dar vistos às pessoas que têm mais qualidade, não é? Quer dizer, os brasileiros que têm qualidade e querem
fazer a sua startup, em vez de fazer no Brasil, querem fazer na Europa e querem fazer em Portugal, que têm uma boa ideia de negócio, que são os caras que acreditam no futuro e que querem entrar com menos burocracia, é por aí, não é? É pelo Startup Visa. Certo. E, portanto, exige, claro, que a pessoa tenha alguma capacidade para se sustentar no país, não é? O empreendedor, à partida, é a pessoa que tem que pagar as suas contas, tem que pagar as contas da empresa, não é? E tem que, querer ou não contratar gente, vai ter que dar emprego para português. É o que a gente vai fazer, a gente vai dar emprego para português. Sim, dar emprego para português, não é? Não é numa fase inicial. Numa fase inicial, o que é preciso é a pessoa ter uma boa ideia e ter um currículo bom, ou seja, que tem capacidade empreendedora. Nós temos que perceber isso. Tá, beleza. Ou seja, eu represento uma incubadora que está credenciada pelo governo português para acolher e validar. Os empreendedores brasileiros têm capacidade para ir para Portugal, desenvolver lá a sua ideia de negócio e depois, claro, constituir o seu CNPJ português, a sua empresa portuguesa. Entendi. Não é? Você, então, você ajuda o governo a captar empresas e você, tipo, você é meio que um juiz. Você, esse cara sim. Eu não sou um juiz. Esse cara não. Eu não sou um juiz. Você é avaliado pelo governo, você é certificado pelo governo? Eu faço parte de uma incubadora que tem 12 anos de história, já incubou mais de 250 startups e que, por causa disso, o governo português credenciou. Você teve o track record? Tem o track record, credenciou para escolher outras startups ou outros empreendedores que vêm de fora de Portugal, que vêm do Brasil e que querem ir para Portugal. Claro que nós temos capacidade para dizer, olha, isso vale a pena ou aquilo não vale a pena, né? Mas falamos isso diretamente numa linguagem aberta, né? Entendi. Não estou procurando aqui o próximo Bill Gates ou o próximo Zuckerberg, não é? Não, é verdade. Tipo, a minha empresa que eu estou levando é uma empresa uma fábrica de site. Não tem muita inovação por cima disso, mas a gente vai levar isso para Portugal. Uma fábrica de site, a gente vai criar, a gente já cria sites com conversão com otimização para venda, para captação de leads. A gente cria sites, tipo o seu site, e a gente vai levar isso para Portugal. A gente não está criando um novo Facebook, a gente não está criando um novo WhatsApp, certo. A gente só está levando para lá. Certo, Caio, mas você acredita que em 5 anos você pode estar no Nasdaq, não? Ou no Euronext? Ou na Bolsa de São Paulo, É não? aquela coisa, eu não faço nada de pau mole. Pronto, então é assim. O que a gente quer é gente ambiciosa, exatamente. Né? E falta ambição em Portugal. Para o jovem português não tem muita ambição. Eu acho que essa é uma diferença entre o brasileiro e o português. O jovem brasileiro tem ambição. O português isso tem a ver com a dimensão do mercado. Portugal é um país com 10 milhões de habitantes. O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Se calhar, quando a gente fala, tem 220. Já nasceram mais 10 milhões. O Brasil é um país onde as pessoas têm mais ambição, porque é um país continental. Obviamente que eu acho que essa visão de ambição internacional é boa para Portugal. Acho que o brasileiro é mais arrojado, ótimo. O português é mais na sua caixa, metódico. Mais metódico, não é? O brasileiro é ousado. É mais ousado. Então o cruzamento você junta uma com a outra, você cria alguma coisinha ali. Cria uma máquina de sucesso, cria um dream team, não é? Beleza. Então você quer dizer que, vamos lá, comparando aqui, o cara que fez uma faculdade de administração no Brasil e ele quer mudar para Portugal para ganhar emprego. Esse cara não tem tanta chance de migrar para Portugal quanto o cara que está empreendendo e quer abrir empresa lá em Portugal. É evidente que nós damos apoio aos caras que querem montar startups, não é? Então com a grande vantagem, isto eu acho que é uma vantagem enorme. Se você quiser pedir um visto de trabalho, você pode, mas os vistos de trabalho praticamente são todos negados porque... Negados? Sim, Portugal ainda tem taxa de desemprego, não é? Verdade. É melhor dar um emprego para um português do que para um imigrante que vai chegar. Em Portugal, o governo português, antes de dar um visto a alguém de fora para trabalho, tem que se certificar que no país não existe essa pessoa, não é? É simples, não é? Por isso, o visto de trabalho não é uma coisa muito comum e é uma coisa muito burocrática. Pelo contrário, se o brasileiro demonstrar capacidades empreendedoras e que tem arrojo, e que tem currículo, e que tem uma ideia inovadora e quer levar essa ideia para a Europa e quer se fixar em Portugal, é óbvio que o Startup Visa é um canal mais adequado. Então a conclusão que eu estou tirando aqui é a seguinte: não adianta o cara fazer uma faculdade, chegar até o final, se ele quiser ir para a Europa, ele não vai conseguir emprego batendo na porta da empresa assim sem um avô português, vai ser muito difícil ele conseguir um emprego.
a melhor chance dele é empreendendo, certo? O jovem tem mais chance empreendendo do que procurando emprego, sendo funcionário. É assim, o Portugal está neste momento um país muito bom para empreendedores, ou seja, você não vai para um país onde o salário médio é 825 euros. Você vai à procura de trabalho para lá, eu acho que por 4 mil, estamos a falar de quê? 4 mil reais? Eu acho que não vale muito a pena emigrar por 4 mil reais, não é? Portanto, agora, se você quer empreender, eu acho que vale realmente a pena, não é? Eu acho que Portugal é um país ótimo para duas coisas. Uma é empreender... Comida. A comida não pode falar que eu estou de dieta, cara. Tá. Uma é empreender... Tive um mês em Portugal sem comer pastel de Belém, é uma coisa que não se faz a ninguém. Uma é empreender e outra é viver a vida, ou seja, viver de rendimentos, viver calmamente, viver a sua aposentadoria. O aposentado brasileiro, por exemplo. Estão tomando conta de Portugal. O aposentado brasileiro tomando conta de Portugal. Sim. Porquê? Cara, porque tem seguro, tem saúde gratuita. Não precisa pagar plano de saúde caro aqui, porque meus pais vão fazer 58 anos daqui a pouco. O plano de saúde vai, triplicar o valor. Não, vivendo legalmente em Portugal não paga seguro de saúde. Não paga plano de saúde? Não paga seguro de saúde. Pessoal, avisa isso pro pai de vocês, tá? E qualquer coisa, contrata o Joaquim Álvaro aqui pra fazer esse trâmite de levar teus pais para Portugal. Depois tem outra coisa que os brasileiros gostam muito, é que o ensino público português, escola pública, que aqui no Brasil parece que é o fim do mundo, em Portugal eu sempre estudei em escola pública. E estou aqui, fiz do meu ensino fundamental até ao ensino superior, fiz tudo escola pública, né? E a escola pública é praticamente de graça, né? Grátis, né? Certo. Ou seja, os meus sobrinhos, todos eles estudam em escola pública. É uma coisa impressionante, né? Então a gente já falou do visto de startup. Que também é quase grátis, né? Por isso é que muita gente também vai, né? O quê? A escola pública é praticamente grátis, né? Você tem que pagar... Saúde pública grátis, escola pública grátis. É isso. Viajar é barato. Você Muito pega barato. um voo Muito em barato. Porto, em Lisboa, de 20 euros, você tá em Paris. Sim, tem as low cost. 100 reais, é. Tem a Ryanair, tem mais o quê? EasyJet. EasyJet, tem várias. Tem Vueling em Portugal, não? Tem um monte de companhias aéreas. Wizz Air. Tem um monte de companhias aéreas. E as tradicionais estão competindo com essas, também estão baixando as tarifas. É verdade, a TAP baixou o preço mesmo, a Iberia baixou o preço na Espanha, é verdade, para competir. Bom, a gente já falou visto de startup que vale para a parte empreendedora do nosso público que está escutando. Agora a gente falou um pouquinho também do visto de aposentado, que vale basicamente para os pais dessa galera. Como é que funciona isso? Você prova que tem renda, certo? Certo. Quanto uma renda? Uma mínima, assim, uma renda. Para provar para o governo português que, eu vou ficar lá. Olha, quem tiver assim, nós para essas coisas convém logo comprovar para Portugal que você tem uma renda decente para ir para Portugal, não é? Quem tiver uns 100 mil reais... 100 mil reais no banco só? Sim, 100 mil reais. Depende por número de pessoas, mas a partir de 100 mil reais é possível casal, pensar... por exemplo, meu pai e minha mãe querem mudar para Portugal. Então ele mostra que tem 100 mil reais no banco. Uns 150 mil. 150. Quer dizer, um apartamento de, 600 mil reais conta como esse 150? Não. Não, vamos ver. Há várias coisas que são analisadas. Tá. Uma é a declaração de rendimentos, o IRPF. Tá, mas há uma coisa mais prática, que todos os países gostam, que é quanto dinheiro é que você pode botar numa conta bancária, né? Então se você botar... Na conta bancária é em Portugal. Se você botar uns 150 mil reais, uns 20 mil, 30 mil euros, chega lá... Para de bater na mesa que tem a porra do microfone aqui, cara. Ninguém recusa... É difícil recusar o visto a uma pessoa que comprove que tem renda, não é? Um aposentado tem uma renda mensal. Todos os meses recebe a renda mensal. Tá, mas o aposentado vai ganhar 3 mil reais por mês. 3 mil reais é pouco, mas esse aposentado tem o quê? Tem 500 mil no banco. Tem 500 mil no banco, né? E tem aluguel do apartamento no Brasil. Aluguel, pronto. E com isso essa pessoa pode. Então, basicamente, todo mundo de classe média alta do Brasil qualifica para isso. Claro. Porque, o cara de classe média, ele vende o apartamento dele aqui, bota, esses 150 mil reais no bolso e mais, certo? E vai para Portugal e ganha a aposentadoria dele. Sim, nós temos muitos clientes que fazem isso. Alguns estão vivendo lá com a renda dos aluguéis de cá, estão transferindo dinheiro todos os meses ou de 3 em 3 meses, não é? E depois abrem uma conta bancária em Portugal e pronto, e vivem lá. Bota só 20 mil euros em Portugal, arruma um apartamento lá que custa de aluguel, quanto é um aluguel em Braga, por exemplo. Vai pagar 500 euros um aluguel de um quarto. Sim. Apartamento de um quarto, 500 euros. 500 euros. Que é 2.500 reais, que é mais barato que um aluguel de um quarto aqui no Rio de Janeiro, em Ipanema, em Copacabana. Sim, claro. Portugal é mais barato que o Brasil em tudo. Não. Em tudo. Para. Em tudo.
Portugal é mais barato que o Rio de Janeiro, em tudo. Em quase tudo. O que é que Portugal não é mais barato que o Rio de Janeiro? Comida, não, a comida lá é mais barata. Comida é melhor e mais Restaurante é mais barato. Restaurante é mais Vinho barato. é mais barato. Vinho é mais barato. Viagem é mais barato. Viagem é mais barato. Hotel também é mais barato. Porque Hotel lá 30 depois, 40 depois, aqui é verdade. O que é mais caro? Transporte público. Transporte público. Porque o transporte público aqui, bota aí R$4 para entrar no ônibus, é 80 centavos de euro. Em Portugal é 1,20, 1,50. Então vai dar quase o mesmo. Não, 1,50 euros. Não, 1,20 em Lisboa, acho eu. Tá, 1,20 em Lisboa, vezes 5, dá R$6. Aqui é 4. Encontrei uma coisa. Esquece, transporte público em Portugal é melhor e mais barato que no Brasil. Tá, então ganhou em tudo. Portugal, a conclusão é que Portugal é um lugar mais barato que aqui. A única coisa que Portugal não tem tanto como o Brasil, que é mais caro, é o sol. Não tem tanto sol como no Brasil, não é? E tem um tempinho um bocadinho mais frio, não é? Vamos lá. Falou que tudo é barato, eu vou abrir um parêntese aqui. Um amigo meu, que vou até mandar um salve pra ele tá no grupo da mentoria lá, o Gustavo Genu. O Caio Guirado, os dois caras falaram a mesma coisa. Caio Guirado, você conheceu o Gustavo Genu? Então, o Caio Guirado e o Gustavo Genu são dois caras da minha mentoria que moram em Lisboa. E eles falaram sobre o efeito Madonna em Lisboa. O que é o efeito Madonna? É que depois que a Madonna mudou para Portugal, a Madonna mudou para Portugal porque o filho dela joga na categoria de base do Benfica, parece que todo mundo quis mudar para Portugal e o preço da porra toda subiu. Lisboa. Tá caro Lisboa mesmo. Tá caro. Me falaram que o preço do aluguel em Lisboa subiu pra caraca. Eu ontem fiz eu não faço muita coisa nas mídias sociais, mas fiz um post curiosamente sobre isso, porque Lisboa, além de ser uma cidade fantástica e em cuja promoção eu tive o prazer de trabalhar há uns 20 anos, ou há uns 30 anos, mais do que vocês que me ouvem têm, provavelmente. Lisboa sempre foi uma cidade fantástica, mas agora caiu na moda mundial, ou seja, há um efeito conjugado, e o Ryan fala sobre as coisas internacionais, tem um problema da crise em Espanha, na Catalunha, que é uma coisa séria. O pessoal está saindo de Barcelona. Porque Barcelona era para virar um polo de tech, um polo de startup. Mas só que teve o problema da independência da Catalunha. Então muita gente parou de botar grana, tá uma confusão assim. Aí estão olhando para Portugal agora. Portanto, as empresas estão saindo da Catalunha, os bancos mudaram as sedes, a Espanha está a maior confusão. Pois Paris é uma coisa... Paris e a França está com os problemas de imigração sérios, não é? E de violência. Toda a Europa está com esse medo dos atentados islâmicos, que não é um medo teórico, é um medo real, não é? Portugal não tem tanta imigração islâmica. Depois tem a questão do Brexit, né? A saída do Reino Unido da União Europeia. E depois tem este efeito moda de repente todo o mundo descobriu Portugal. Ou seja, não foram só os franceses, o Louboutin, não foi só a americana, a Madonna, ou os que se chatearam com o Trump. São os paquistaneses com dinheiro que vão para Portugal, são os turcos com dinheiro que vão para Portugal, são os russos que vão para Portugal e são os brasileiros que, assim, eu vim ontem ou anteontem de Lisboa e eu ouço na rua falar mais português brasileiro do que português de Portugal. É uma coisa um pouco estranha. Muita gente, muito brasileiro. Alguns bairros os brasileiros estão, de facto... tomando conta do país. Eu digo sempre meio na piada, meio a sério, né? Que dizem que Portugal colonizou o Brasil. Eu digo que agora os brasileiros estão colonizando Portugal. Né? Como você falou, a música se consome, que é a música brasileira lá. Sempre foi. A cultura brasileira sempre entrou muito na mídia portuguesa. Novela, né? também. Eu vi Gabriela, foi a primeira novela que passou em Portugal. Gabriela! Cravo e Canela. 1978. Né? Você viu quando você tinha 10 anos de idade. 8 anos, 76. Foi a primeira novela, né? Sônia Braga era a Gabriela. Sônia Braga, exatamente. Gabriela escrita por Jorge Amado. Exatamente. Eu nasci Jorge assim, Amado. Eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Gabriela, voz de Gal Costa. Quem cantava a música tema era Gal Costa. Exatamente. Eu lembro de 1978. Exatamente. Eu nasci em 90, mas eu lembro. Então, a partir daí, Gabriela, quer dizer, a música toda já era brasileira, na rádio, muita música. Nós víamos o Brasil na altura, que o Brasil ganhava tudo em futebol, não é? Víamos tudo na televisão. Portanto, a cultura brasileira sempre esteve bem presente em Portugal, não é? Mais do que a portuguesa no Brasil, não é? Verdade. Aqui a gente come bolinho de bacalhau. Mas o Jorge Amado ia comer o bacalhau a Portugal. Um restaurante que eu conheço muito bem, não é? É mesmo? Verdade. Irmão, teve um dia que eu estava em Lisboa, no centro de Lisboa, eu almocei por 6 euros, uma posta de bacalhau, 6 euros, posta de bacalhau, entrada, vinho
e café por 6 euros. É isso. Bacalhau. Cara, esse mesmo prato eu pagaria R$200 aqui no Brasil, mais 10%. Ryan, você já visitou metade do mundo. Tá. Mas escusa de visitar a outra metade. Tá. Você não vai encontrar nenhum país para comer melhor e mais barato que Portugal. Isso é A impossível. Espanha se come melhor que Portugal. Não, nem pensar nisso. A Espanha, Espanha? tem boa entrada. Tapa. É para você tapear. Vai aqui num boteco. Comer tá, tapa na tá Espanha. comendo ali um... Pulpa gallega. Polpa gallega, claro, mas Galícia é Portugal, não é? Galícia é Portugal. Galícia é Portugal. Vai perguntar a um galego se ele é espanhol ou é português. Tá, que mais? A comida boa da Espanha é comida galega. É claro. verdade. E os galegos são portugueses, não é? Eu falei português. Quando eu tava na Galícia, eu fui pro Caminho de Santiago, terminei em Compostela. Claro. E o pessoal fala português. Falou? O galego é o quê? É português. É o galaico português do século XIV. É o galego português das épocas das antigas que a gente estudou na Cantigas Cantigas da... de leitura. Literatural de literatura do colégio, verdade. Exatamente. Cantigas de amor, caramba. Aí, beleza, trovadores falam galego português. É o português antigo, os galegos, uma região do norte da Espanha, que é Galícia, não é? Noroeste. Noroeste. Está acima Norte de é Portugal, País é a Basco, continuação natural de Portugal, e eles falam uma língua que é o português antigo, pronto. E a comida parecida com a de Portugal também, os portugueses vieram para o Brasil. Verdade. Bom, a gente falou do visto de empresário, visto de aposentado, o visto de trabalho, que é o mais difícil, porque você tem que roubar o emprego de um português. Estudante, tem muito brasileiro indo para Portugal. Sim, tem cursos em Portugal que tem mais brasileiros que portugueses. O Enem brasileiro funciona lá. O Enem brasileiro é aceito pelas principais faculdades e universidades portuguesas. Coimbra. Quase todas. Coimbra, Lisboa, Minho, Aveiro, mesmo? Porto, toda a gente aceita. É mesmo? Há cursos em Portugal que têm mais brasileiros que portugueses. Há cursos em que tem brasileiros, depois tem gente de todo o mundo e não tem portugueses. Isto não é piada, é sério. Sério. Não é? É que, cara, querendo ou não tem juventude em Portugal, né? Não, e tem uma boa oferta. Tem pouca gente jovem. Tem uma boa oferta de ensino superior, não é? Então as pessoas vão para Portugal, fazem, por exemplo, uma graduação ou fazem um mestrado, não é? E ficam logo com um título europeu, não é? Que é um título que é válido em toda a Europa, não é? Vale mais é verdade, por exemplo, a pessoa... Cara, se eu fosse um pai de um adolescente, eu não botaria ele numa faculdade tipo a PUC e o IBMEC pagando... Os caras pagam tipo 6, 7 mil reais por mês. Eu adoro o Brasil, mas a minha filha está no 7º ano do ensino fundamental. Ela não, a continuar assim, ela não fica no Brasil. Ela vai estudar ou para Portugal ou para os Estados Unidos. Tá. Porque o ensino superior no Brasil está afetado, quer a gente queira, quer não. Essa coisa tristíssima que teve no Museu Nacional, o ensino superior brasileiro está complicado, não é? E em Portugal, apesar de todas as crises que Portugal teve, o ensino superior não foi afetado. Tá. Não é? Ninguém faz greve na universidade, não existe isso. Cara, é um caso muito parecido com a Rússia. Entrou em crise pra caramba, mas uma coisa que não mudou foi a educação. A educação na Rússia é muito boa. Não muda. Eu vou dar um conselho que ainda dei um empreendedor de sucesso brasileiro que eu ajudei a ir para Portugal. Nós demos apoio, ele montou lá a empresa dele, tem lá o back-office para fornecer grandes empresas e bancos brasileiros, está lá o TI dele, está lá, metade do TI dele está em Portugal, e eu disse para ele uma coisa, olha, tu vai para Portugal, mas ser educado com as pessoas, ser prestativo, tem atenção com as pessoas. E ele me contou um episódio fantástico, ele não conseguia escrever a filha numa das melhores escolas públicas, não é? Não, por quê? Porque é difícil, não é? Porque é difícil, porque toda a gente quer. Entendi. E então ele teve uma atitude de delicadeza, apanhou um papel do chão de uma pessoa que era responsável de uma dessas escolas, e essa pessoa disse: olha, tu és brasileiro, mas és um tipo educado, então vamos dar aqui uma oportunidade especial. Gostei de você. Gostei de você e vou escrever a sua filha aqui na escola. Então ele fez uma gentileza para a pessoa certa, sem saber que era a pessoa certa. Exatamente. Mas porquê? A atitude gentil e cordata, que é o que falta alguma... Vou falar daqui abertamente com vocês, faltam alguns emergentes brasileiros, não é? Emergente brasileiro, verdade. Chegam lá e põem o dinheiro em cima da mesa. A Europa e Portugal exigem educação, cuidado, cultura, exigem uma certa cortesia na forma de lidar. É uma linguagem menos direta, mas que a gente aprende, não é? Eu aqui no Rio de Janeiro tenho que falar mais direto do que falo em Portugal, não é? Senão
vou ficar o tempo todo na linguagem. Lá tem que falar um pouco mais cuidadamente, tem que dizer o senhor, a senhora, se não se importa, por favor, obrigado. Coisas muito simples que vocês aprendem rapidamente, não é? E que abrem portas. Interessante isso, cara. Isso aí eu tenho um curso chamado Master in Networking e a primeira lição é essa, é você tratar a tia do café do mesmo jeito que você trata o CEO da empresa. Exatamente. É a lei número 1 do networking. Porque você não sabe quem é aquela pessoa, você trata tudo bem, com o mesmo respeito, a mesma gentileza. Eu tenho décadas de experiência nos centros mais importantes de poder de Lisboa, de Madrid, de Bruxelas, e há uma coisa fundamental, é o que você disse, Ryan, é você tratar a pessoa que está na entrada, o porteiro, a secretária, a atendente, da mesma forma que você vai tratar o presidente do banco. Tem que ser assim. E outra coisa que eu vou desenvolver um pouco mais, tá? Porque as pessoas tendem quando você vê um CEO, presidente do banco, tendem a puxar o saco dele, a tratar aquela pessoa com mais respeito do que aquela pessoa merece, entre aspas. Claro. Mais respeito. Aí aquela pessoa tá tão acostumada a nego puxando o saco dele, que quando eu vou lá, eu tava na conferência agora, falei com um CEO de uma empresa que, fatura, sei lá, 100 milhões de reais por ano. E aí, viado, tranquilo? Ele já era meu amigo, entendeu? Mas assim, aquela coisa... Você não vai dizer aí, viado, tranquilo em Portugal, mas ele já era meu amigo, você entendeu que, tipo, eu não fui puxar o saco do cara. Eu entendi. Não, mas isso... Eu tratei ele do mesmo jeito que eu trato o porteiro. Não chamo o porteiro de viado, mas assim, e aí, cara, tranquilo, tipo, tá no mesmo nível. Não, concordo, eu não me coloco embaixo nem em cima de ninguém. Concordo contigo, a atitude tem que ser uma atitude direta e inteligente. Todos somos humanos. Quem está no poder reconhece imediatamente o que vocês chamam o puxa-saco. O puxa-saco, quem está no poder conhece imediatamente quem é puxa-saco. Ou você aporta alguma coisa nova, em termos de ideia, ou você é mais um. Pronto. Cara, é uma coisa que eu fico puto. Eu fiquei famoso agora, depois da Copa, não sei o que, no Brasil. Cara, nego vem querendo puxar meu saco, mano. Me trata que nem se eu fosse teu amigo, cara. Eu não gosto de puxar saco. Mando tomar no cu na lata. Não, vocês têm... Isso aí no Brasil, ou em Portugal, ou em França, ou nos Estados Unidos, tem que ser tudo igual. Que é respeitosamente, mas tem que ir direto ao ponto. E tem que ser honesto e agressivo no bom sentido da palavra. Exato, não é? exato. Ou seja, eu já fiz amizade com grandes empresários pelo mundo fora, porque fui agressivo e lhes disse, olha, aquilo ali está certo, aquilo está errado, é a minha opinião, não é? E essa gente geralmente está rodeada de puxa-sacos, não é? Isso é verdade. Verdade. E é aquela coisa, quando eu vejo um puxa-saco, eu sei que esse é o tipo de pessoa que trata mal a pessoa subalterna, o porteiro, claro, e o garçom. Eu sei que aquele puxa-saco que está tentando me tratar bem, eu sei que ele vai virar as costas e vai tratar mal o porteiro. Sim, ou uma questão o de taxista, afirmação. uma questão de afirmação. Sim, é verdade. Você falou isso aí de você se dar com pessoas de muito poder em Portugal, em Madrid, em Bruxelas. A última vez que a gente se viu, eu tava indo numa solenidade no... Lembra disso? Aonde? Foi no consulado português. Né? E eu tirei uma selfie com quem? Como é que era o nome dele? O Marcelo. Com o primeiro Antônio Ministro. Antônio Costa. Antônio Costa tem cara de indiano. Não, ele tem cara de indiano. Antônio Costa, o premier de Portugal, o primeiro-ministro, que em Portugal o primeiro-ministro é como se fosse o presidente, é ele que executa, né, o governo. E o outro é o Marcelo. O outro é o Marcelo, que é o Presidente da República. Só que o Presidente da República... É tipo uma rainha da Inglaterra, não faz porra nenhuma. É isso. Só corta a fita, apresenta, tira selfie. Presidente, corta a fita, eu tirei selfie só com o primeiro-ministro. O primeiro-ministro também é muito simpático, um bom vendedor. Gente boa. Bom vendedor, vende bem Portugal. O pai dele é de Goa. Exatamente. Que é Portugal. Goa, quando o pai dele nasceu, era Portugal. Ou seja, Portugal ia como nós dizemos, do Minho à Ásia, não é? E Goa, quando o pai do António Costa nasceu, fazia parte de Portugal, não é? Tá, e o António Costa é filho de um goês, que é um goês, não vou dizer, não é uma raça, mas é uma cultura que é mistura de Índia com Portugal, não é? Goês, tá. E a mãe é portuguesa, portanto ele saiu com uma cara mais indiana. Uma cara indiana, é verdade. Se calhar os indianos vão dizer que ele é europeu. Eu vou postar a foto aqui com o primeiro-ministro de Portugal, o nego não está acreditando, eu conheci ele, troquei um pouquinho de ideia com ele lá nessa solenidade. Mas isso é uma coisa boa para vocês perceberem uma coisa. Facto do António Costa. Se vocês olharem para o António Costa, vão achar que ele é um ator indiano, porque ele não parece europeu. Não parece. Para indiano, ele parece indiano, não é? Mas é curioso que isso não teve nenhuma repercussão negativa, nenhum preconceito. Um líder de Estado com cara de indiano na Europa não teve repercussão negativa. Ele foi eleito prefeito de Lisboa facilmente e agora foi primeiro-ministro e não tem nenhuma rejeição, não é? Isso em Portugal não... Portugal é um país com
É assim, preconceito tem em todo lado. Eu não gosto, por exemplo, não gosto muito dos adeptos dos clubes que não são o meu, não é? Benfica. Não, são os clubes assim fraquinhos, não é? E, portanto, eu gosto do meu clube, não é? Toda a gente tem um certo preconceito. Agora, para um país que tem um primeiro-ministro que o pai era da Índia, não... O cara tem pele escura, verdade. Não tem cara de português e não passa nada, tipo, verdade. Você sabe onde é que nasceu o Ministro da Justiça de Portugal? Aonde? Em Angola. Angola. Negão ele, não? Sim, completamente. Porque tem uns angolanos portugueses na Angola que são brancos. Não, mas ela é... Ele é negão. Ela é negra, bem negra. Eu não quero dizer isto, não é preconceito, mas é para explicar que isso em Portugal não é obstáculo. Não é obstáculo. Entendi. Você em Portugal tem que ser correto e profissional. E trabalhador. E trabalhador. Você comprova, você passa aquela barreira de brasileiro incumpridor, não é? Que diz que sim e depois faz o contrário. Não, aí a partir daí você fez duas coisas certas, está aprovado. Tá, beleza. E vem cá, estudante, o que a sua empresa faz, então? Olha, minha empresa faz, eu há quase 25 anos fundei uma empresa de consultoria, formação, treinamento, que fizemos consultoria estratégica para as principais empresas portuguesas, muitas se internacionalizaram, algumas estão no Brasil. Certo. Hoje em dia, aquilo que nós fazemos, aquilo que eu faço é dedicar-me a uma coisa que eu acho que é fundamental, que é uma ponte entre Brasil e Europa e Brasil. Claro, com base em Portugal, porque Portugal é o país mais barato e mais organizado da Europa e já agora, não é pouco importante, fala-se português. Ou seja, o brasileiro chega a Portugal e entende todo mundo e é entendido por todo mundo. Não tem choque cultural. Tem pouco choque cultural. Eu quando vim ao Brasil, vou dar o exemplo contrário. Eu falo 4 línguas. Certo. Se eu considerar português do Brasil, são 5, não é? E depois tem o português carioca, e o português são paulista, e o português mineiro. Mas falo 4 línguas. Quando vim ao Brasil, eu já conhecia mais de 20 países. Tá. 3 continentes. E eu cheguei ao Brasil e achei que estava em casa. Uma coisa psicológica, não sei explicar. Verdade. E não tem só a ver com a língua. Tem a ver com o bolinho de bacalhau no boteco? Se calhar tem, não é? É verdade. Tem a ver com a calçada portuguesa? Se calhar tem. Mas os brasileiros vão chegar à Europa e vão ouvir. Ao Portugal vão ouvir música brasileira na rádio. O cara do Uber vai ser brasileiro, não é? No bar, os atendentes vão ser brasileiros. Vão se sentir em casa, não é? Cara, eu vou te falar que depois de Portugal, dos, 70 países que eu já fui no mundo, o país mais fácil para o brasileiro se adaptar é Luxemburgo. É possível. Por causa da cultura portuguesa. Sim. O cara no Luxemburgo, verdade, quando quer, tem a cultura. Verdade. O brasileiro não morre de fome em Luxemburgo. Ele vai ganhar bem também. Não morre de fome em Luxemburgo porque todo mundo tem português pra caraca ali, um ajudando o outro. É isso. É meio que uma comunidade. O português ajuda o outro, né? É uma comunidade, é uma fraternidade. As pessoas ajudam-se umas às outras, sim. Existe muito isso. Parece que é um judeu. O português é um judeu da Europa. Não sei se é um judeu, mas obviamente as pessoas, vamos lá, as pessoas na comunidade protegem-se. Aquele senso de comunidade. Há um senso de comunidade, sim. Até porque são 20% ou 25% da população. O que dá um peso enorme, não é? Só se um time brasileiro for jogar no... Se um time português for jogar no Luxemburgo, o estádio vai ser todo português. Você acha? Tipo, não acho. O Benfica já vi várias vezes. Já times foi portugueses jogar no Luxemburgo. A seleção portuguesa jogar no Luxemburgo. O estádio é todo português. Verdade. Vamos falar sobre seleção. Vamos lá. Eurocopa 2016. Portugal campeão. Muito bom. Primeira vez que o Portugal ganhou um título, certo? Fantástico. Primeira vez que ganhou um título. Sim, um título. Sim. Na verdade, vocês ganharam o Mundial Sub-20 de 1991. Do Brasil, eu estava lá no Estádio da Luz assistindo. 1991. Jogava o Luís Figo. Vitor Bahia no gol. Oceano na zaga. Sérgio Conceição. Tu sabes muito, cara. Eu sou pica, cara. Eu estava lá no estádio, eu estava vendo. Eu sou pica. Eu tenho, beleza, eu tenho técnicas de memória que me fazem lembrar de certas coisas. O cara é bom. O estádio estava lotado. Não é que eu sou super dotado, eu tenho técnicas de... E eu recomendo que vocês escutem o podcast do Andrei Toribio, que veio 2 antes desse, que fala sobre técnicas de memória. O Andrei é coach de memória. Isso aí é realmente... Portugal... 120 mil pessoas, o estádio lotado, um jogo super intenso, que se não me falha a memória, foi decidido nos penaltis.
Mas agora eu não lembro, eu lembro dos jogadores, mas eu nasci em 90, isso aí foi em 91. O grande craque da seleção 93. portuguesa foi em 91. 91, verdade. O Mundial grande de craque 91. era o Figo. Luiz Figo. O Luiz Figo. E essa era a mesma geração que ganhou a medalha, que perdeu a medalha de bronze na Olimpíada de 96 para o Brasil. 96 para o Brasil. Você sabe mais de Portugal que eu, não é? Vamos falar de comida. Não, comida não. Comida só Mas pastel de nata, que é pastel de Belém. Belém. Mas é a mesma geração, não é a mesma geração, mas uma parte ainda é a mesma geração que perdeu a Eurocopa na final em casa. Tipo, Brasil-Uruguai. Foi uma coisa Foi um terrível. maracanaço, que a Grécia era um time merda. Merda, medíocre. E o Portugal tinha um timaço treinado pelo Luís Filipe Scolari. Exatamente, o que nós chamamos Filipão e que é venerado em Portugal. Até hoje? Até hoje, o Filipão é um cara que é polémico, é aquilo que é, toda a gente sabe quem é o Filipão, não é? Em Portugal a gente chama ele de Scolari, não é? E era um cara hiper carismático que conseguiu fazer uma coisa única. No Brasil toda a gente fazia isso, punha a bandeira brasileira na rua. O Filipão conseguiu que todos os portugueses apoiassem o time, viessem para a rua. Ah, é mesmo? É mesmo. Pusessem Apoiar a bandeira Portugal. portuguesa na rua, na janela. 2004, você estava lá? 2004, claro que estava lá. Você estava no estádio? Estava. Grécia 1, Portugal 0. Indescritível. Com Luís Figo dentro de campo, Nuno Gomes, camisa 9. Indescritível. Rui Costa, camisa 10. Com os brasileiros Deco. Deco estava no time? Deco. Quem é outro brasileiro do time? Só o Deco. Agora não estou lembrando, mas tinha mais que um. Mais que um. Bruno Alves, talvez. Bruno Alves é filho de brasileiro, é português. Ah, Bruno Alves é português. É português. Filho do Washington Alves, que é brasileiro. Nascido em... Portugal. Entendi. O Deco estava aqui, então era um timaço, tia. O meio de campo era Figo, Rui Costa, Deco e Sérgio Conceição, timaço. Era um timaço, era. Pauleta no ataque. Sim. Tá, aí beleza. O Portugal perdeu essa, aí Cristiano Ronaldo apareceu, 2006. Cristiano Ronaldo já jogou essa. Não, cara, o Cristiano Ronaldo em 2004 tinha 19 anos. Já jogou. Ah, ele tava no time? No banco? Com 19 anos? Mas ainda não era o Cristiano Ronaldo de hoje, não é? Ele tava no time com 19 anos. Tava. Ele é desde os 17 que é internacional. É mesmo? É verdade. Tá, em 2006 ele já era titular, já 2004. tava... Não, da Copa de 2006. Já era levou titular. Portugal ao terceiro lugar na Copa, quarto lugar, sei lá. Mais uma vez com o Filipão. Portugal foi o quê? Quarto lugar na Copa. Deu pra Alemanha na terceiro, quarto lugar. Com o Filipão, sim. Aí beleza. 2006, 2010 perdeu pra Espanha nas oitavas. Não. Perdeu para a Espanha na África do Sul, é verdade. Certo. Com o Cristiano Ronaldo dizendo para o treinador português, para o técnico português, assim não dá, vamos perder, merda. Em 2010, com 25 anos, ele já mandava no time. Mandava no time, sim, já. 2010. Já era o líder do time. 2014, Portugal foi uma bosta. Perdeu na primeira fase para os Estados Unidos, para Gana, Alemanha. Tinha um treinador péssimo. Que era? Péssimo, que era o... Jorge Queiroz. Não, era o... Carlos Queiroz. Paulo Bento. E 2016 foi o ano de Portugal. O que foi diferente para o Portugal ganhar aquela Eurocopa? Olha, foi um luso-brasileiro que ao bocado estava tentando lembrar do nome, chamado Pepe. Um cara nascido na Paraíba. Pepe! Que foi jogar para Portugal e foi decisivo, não é? Eu não percebo como é que o Real Madrid deixou esse cara sair. Estava velho, né, cara? Estava. Ele foi metade da Eurocopa, foi o Pepe. 10 na Eurocopa, o Pepe jogou pra caraca e não tomou cartão vermelho. Exatamente. Não tomou cartão vermelho. Muito. O Pepe jogou muito. E na final o Cristiano se machucou. O Portugal jogou com um time verdadeiramente internacional. Tinha do lado direito um cara nascido na França, Guerreiro. França, não. O Guerreiro do lado esquerdo. É França. Da direita também o Cédric. Nascido na França. Os centrais tinham o filho do brasileiro. Bruno Alves, central. Não é? Depois tinha o José Fonte, que esse é português. Depois tinha o Pepe ali na... que vocês chamam volante, não é? Que é brasileiro. E, portanto, era um time totalmente internacional e era um time... Depois tinha o Quaresma, não é? Um cara que é cigano, não é? O Quaresma, ele é mais moreno. Ele tem um background cigano mesmo? Não, ele é cigano. Búlgaro, ele é cigano. Cigano é uma etnia, não é? Ele é cigano. O Quaresma... ele é mais moreno, tem cara de brasileiro, porque eu não sabia não. O Quaresma é cigano. É cigano. E como ele diz, se não fosse estrela de futebol, ia ser traficante de droga. Ele fala isso de sacanagem? Sim. Não fala de sacanagem. Ele diz que o futebol levou ele para outro patamar. Quaresma é cigano. Quaresma foi aquele cara que jogava muito, não é? Que fazia o Cristiano, que é da Madeira. O Cristiano é do mundo, da Madeira é do mundo. O Cristiano Ronaldo é o melhor jogador de sempre, não é? Tá bom, mas eu tô falando um background diferente do time de Portugal. E o Éder, que é negão. O Éder que jogou no meu time, não é? Do Braga. O Éder que jogou no meu time, no Braga. Claro, o Éder é um grande jogador. Daqueles mas o Éder é negro. Com o pé na bola. O Éder
Da Angola, Cabo Verde, sei lá. Não, o Éder é da Guiné. Guiné. O Éder é uma história de superação. O Éder, os pais dele, o pai dele foi preso 10 ou 20 anos. Eita! Sério, morreu na prisão. A mãe também tinha muitos problemas. Ele foi para um orfanato. Do orfanato começou a jogar futebol. Jogou na Académica, Coimbra. Depois não deixavam ele jogar. Depois o meu time foi buscar ele. E é um cara que... Foi estrela no Braga. Eu lembro do primeiro gol que ele marcou. Meteu o pé e marcou o gol. Um cara fantástico. Agora marcou um golaço. E ele foi a estrela da Europa. Foi o cara decisivo. Foi o cara que meteu o pé e marcou o gol na altura certa. Esse cara vai ficar na história. O Cristiano se machucou, mas ele estava ali... O Cristiano se machucou. Foi um cabrão de um francês. Chegou lá e uma porrada nele no joelho que ele estava lesionado. Não é? Então foi de propósito. Você não viu? Então foi parecido com o que o Sérgio Ramos fez com o Salah na final a mesma coisa. Do Real Madrid e Liverpool. Exatamente. Esses caras deviam ser irradiados, deviam ser proibidos de jogar futebol. Então foi de propósito. Em Portugal se fala que machucaram o Cristiano de propósito, por isso que ele chorou. Claro. Mas ele chorou e continua ali, apoiando o time. Claro. E berrando para dentro do campo e dando instruções e dizendo vamos lá aguentar até ao fim. Não é? Ele foi o técnico, ele foi o treinador. Aquele dia, basicamente. Dizem que foi ele que falou, bota o Éder. É possível, o Cristiano Ronaldo é um líder natural, né? O treinador de Portugal, o Fernando Santos, é um bom treinador, mas obviamente que o Cristiano Ronaldo tem um ascendente sobre os colegas, não é? De superação, de dizer aos colegas, você não viu aquela cena quando ele diz nos pênaltis, diz para o João Moutinho, vai, bate que tu bates bem, que ele estava com nervos, estava nervoso. Ele diz, vai, tu bates bem, vai bater, não é? Lembra disso? Sim, é um cara que tem um ascendente moral sobre a equipa e que de fora deu tanta energia à equipa e se calhar o facto de ele ter ficado fora fez com que a equipa se superasse para a homenagem a ele. Ganhar o campeonato por causa dele. Interessante. Bom, estão aqui uma hora falando sobre Portugal. A gente falou sobre cultura portuguesa, custo de vida, imigração e paramos em futebol. Para terminar aqui... Já agora o futebol em Portugal... O meu time, quando foi vice-campeão da Liga Europa, era o time fora do Brasil com mais brasileiros. Tinha 16 jogadores brasileiros. Mas pode tanto brasileiro? Não tem aquela lei de 6? Só pode ter 6 gente de fora? Pode. Não, Portugal aceita todo brasileiro. Portugal não tem assim, não. Entendi. Porque na Espanha você só pode ter 5 extracomunitários e só 3 em campo. Os grandes jogadores dos grandes times, as grandes glórias, muitas delas já são brasileiras. Do meu time, do Benfica, agora o Luizão aposentou-se. Uma grande estrela, o Luizão jogou zagueiro, o Luizão, não é? O Júlio César estava lá. Tem o Jonas do Benfica. O Jonas, que é o melhor marcador do... Vem cá, quem é o líder da... Hoje estamos em outubro, quem é o líder da Liga Portuguesa? É o Braga. É o Braga seu time? Claro, é o meu time. Você é sócio do Braga? Sou sócio há 41 anos. Você tinha 7 anos de idade quando você virou sócio? Não, peraí. Estou fazendo mal as contas. Eu sou sócio desde os 9 anos. Tenho 49, há 40 anos. Puta que pariu. Caramba. Bom, para terminar aqui, eu sempre faço umas perguntas para os entrevistados. Para você, qual foi o livro que você mais deu de presente? Por quê? O livro que eu? Mais deu de presente ou mais recomendou a pessoas? E por quê? Uma boa pergunta. O livro que eu mais dei de presente. A Queda de um Anjo, Camilo Castelo Branco. Esse livro é sobre o quê? É sobre um político, vamos imaginar aqui no Brasil, um político que sai lá do Nordeste. É um cara puro... É um cara que defende todos os valores bons e chega à capital e se transforma no oposto. E, portanto, é um anjo que sobe e cai. É um livro de 100 páginas, fantástico. Tá. E quando eu falo sucesso, qual é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Sucesso? Qual é a primeira pessoa que vem na minha cabeça? Já está demorando a responder. Jesus Cristo. Jesus Cristo? Pô, mas você não é muito religioso. Mas por que você está falando de Jesus Cristo? É porque de vez em quando a gente sente uma coisa cá dentro, não é? Tá, mas por que Jesus Cristo foi é um cara de sucesso? É um cara de sucesso porque foi um cara que mudou o mundo ocidental, fundou uma religião que inspira imensa gente no mundo. Fundou um grande conceito religioso, não é? Interessante. Eu não esperava que você diria Jesus Cristo nunca. Porque eu te conheço há 3 anos e você nunca falou de religião pra mim. Os portugueses sentem as coisas e não falam delas, não é? Pô, que interessante isso, coisa cara. de sucesso, se eu fosse dizer Zuckerberg, Gates... Sei lá, eu achei que você ia falar o dono do Banco Espírito Santo, ou sei lá. Não, isso não é um cara de sucesso, nem fundou nenhuma religião. Cristiano Ronaldo, sei lá. Você falou de Jesus Cristo, interessante isso, cara. Ganhei o dia. Eu também acho que Jesus Cristo é um cara de sucesso.
E o lugar do mundo que você quer conhecer e você não foi ainda? Você já viajou muitos países, mas tem algum lugar que você não foi ainda e você quer conhecer? Tenho muitos, mas Goa, na Índia, por exemplo. Goa? Sim. Já foi a Macau? Já. Uma mistura de China com Portugal. China com Portugal. Uma mistura de China com Portugal. Você tem as ruas em português e em chinês, tem todos os documentos oficiais em português e em chinês. Uma minoria fala português, mas... Só os velhos. Os velhos influentes, não é? Entendi. Porque fazem parte de uma... é a classe alta de Macau fala português? Sim, claro. Sabia não, que interessante, Claro. interessante. Quem ficou dirigindo Macau? Tinha que ser uma classe dirigente, não é? Interessante. E a última pergunta é meio que eu abro o microfone para você, dar algum tipo de conselho, uma experiência, da sua experiência de vida para o jovem brasileiro que está escutando isso aqui. Olha, para você que é brasileiro e que pensa em mudar a sua vida e pensa em ir para a Europa, o meu conselho é que você seja obstinado nos seus sonhos, seja realista nas suas contas e seja determinado e faça uma coisa que nós fazemos em Portugal e que um dia o adido comercial dos Estados Unidos me disse que era a diferença dos portugueses para o resto do mundo, que é o português dá um passo em frente e quando dá um passo em frente é um passo firme. Não dá 2 passos para dar um passo atrás. Eu acho que vocês, os brasileiros, que quiserem ir para lá é serem firmes, serem comprometidos, serem fiáveis e confiáveis e acreditem que aquele país vos recebe bem, como o Brasil recebeu milhões de portugueses durante muitos anos. Interessante, cara. Joaquim, muito obrigado por ter dedicado esse tempo comigo. Pessoal que quer contratar o serviço do Joaquim, a consultoria dele, negócio de visto startup, como é que é? Visto startup, visto de estudante, visto de rendimentos. De rendimentos, que é o quê? Aposentado ou de rendimentos, que é o visto de rendimento. O visto de rendimento é o cara que não é aposentado, mas tem grana e vai botar grana em Portugal, é isso? Não tem que ser aposentado, pode ter rendimentos. Tá, o visto de rendimento, visto de aposentado, visto de estudante, visto de startup, visto de trabalho, empreendedor. Fala com o Joaquim. Vou deixar o site aqui, o Instagram dele, os contatos. E é isso. Pessoal, até o próximo episódio. Muito obrigado por ter ficado com a gente aqui por 1 hora e... quase 1 hora e 10 minutos. Grande abraço, tchau, tchau. Grande abraço, tchau, tchau. Grande abraço, tchau, tchau. Grande abraço, tchau, tchau. Grande abraço, tchau, tchau.